Conferimos no Magic Kingdom o último dia de operação e também a última viagem do Liberty Valley Riverboat. O barco a vapor que flutuava pelo lago do Liberty Square do Magic Kingdom. Desde 1973, esse barquinho navegou pelo Magic Kingdom e deve ter transportado por volta de 57 milhões de visitantes do parque durante os 52 anos de operação. Vai deixar saudades, mas esperamos que as novas aventuras sejam ainda mais inesquecíveis. Vem aí a área de animação de carros, que vai ficar misturada na paisagem da atração Big Thunder Mountain. Valeu, Liberty Valley! Muito obrigado pelos seus 52 anos de serviço!